Salve, salve nação! Separei aqui para vocês esse corte do programa Galvão e Amigos, falando de Campeonato Brasileiro, Flamengo, Palmeiras. Vamos ver aqui o que eles vão falar agora nesse corte. Então, seja bem-vindo primeiramente ao nosso corte, ao nosso canal. Deixa o like se você gostar do vídeo ou se você quiser ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui. E ative o sininho para não perder nada. Dito isso, compartilhe o vídeo se você gostar, tá bom? As imagens são do canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Fala aí, Galvão Bueno. Não tá não. Tudo igual não tá não. Tudo igual não tá não. Tá na posição, porque o Cruzeiro tirou pontos aí. O Cruzeiro tá 5 pontos atrás do Palmeiras, ele estava 8 pontos atrás. Ele fez os 3 pontos dele e o Palmeiras não fez. Então, o Palmeiras tem 61 pontos, com 28 jogos, presta atenção no número de jogos, e 19 vitórias, por isso ele aparece em primeiro. O primeiro critério de desempate em pontos é o número de vitórias. O Flamengo tem 61 pontos em 28 jogos, os mesmos 28. Aquela diferença de Flamengo e Palmeiras terminou, que era uma coisa que confundia um pouco a cabeça das pessoas, e está ali com os mesmos 61 pontos. O Cruzeiro tem uma situação um pouco mais difícil, porque ele está 5 pontos atrás do Palmeiras, 5 pontos atrás do Flamengo, e já tem 29 jogos. Tem 56 pontos, então são 3 pontos aí possíveis que ele pode perder em relação aos outros dois. E vem o fenômeno do Mirassol, que coisa espetacular, rapaz. Que coisa espetacular. 29 jogos, 52 pontos. Só no foi São Paulo ontem, né? 3-0. Mas não toma conhecimento do adversário. É impressionante a campanha do Mirassol. É um encanto, absolutamente um encanto. Agora nós vamos lá no comparativo, que aí tudo igual no topo. Vamos ver? Palmeiras, 28 jogos, Flamengo, 28 jogos. Empatou. Palmeiras, 19 vitórias, Flamengo, 18 vitórias, vantagem do Palmeiras. Palmeiras marcou 53 gols, o Flamengo continua sendo o time com o maior número de gols marcados, 56. Gols sofridos, o Palmeiras tem 26 e o Flamengo continua sendo o com o menor número de gols sofridos, com 15. Quer dizer, a única vantagem que o Palmeiras leva ali é aquela que acaba decidindo a classificação, quer dizer, porque já durante muito tempo, o Lucha, Falcão, vocês como jogadores, Ricardo, Rocha, durante muito tempo, e a gente metendo na boca mesmo, Bodão, Maurinado e eu, durante muito tempo o primeiro critério era o saldo de gol. Mudou recentemente, que era o saldo de gol. Se fosse aí no saldo de gol, o Flamengo estaria na frente. Mas tem 10 jogos para cada um, nós vamos mostrar os jogos que faltam. Faz tanta diferença assim, essa vitória a mais que o Palmeiras tem em cima do Flamengo? Quem é que quer falar? Pode falar. Faz uma pequena diferença, que na realidade não é pequena, porque se o Palmeiras não perder nenhum jogo, é campeão. Depende dele. A grande diferença, nós falamos no programa passado, que quando o Flamengo perdeu 6 pontos em relação ao Palmeiras, porque perdeu o jogo dele e o Palmeiras ganhou dele, não, o Flamengo empatou, sei lá. Não, nós falamos assim, o Flamengo não depende mais só de si. Agora, mesmo com o mesmo número de pontos, Lucha, o Palmeiras depende só dele. Claro que o Palmeiras, se ganhar, é o campeão. Se não perder. Então o Flamengo tem que esperar que o Palmeiras perca. Agora, não dá para cravar que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos. Do jeito que está o campeonato, velho, vamos mostrar já. Não tem chance. Do jeito que está o campeonato, para todo mundo ganhar 10 jogos em seguida. Palmeirinha vai perder pontos pro Cruzeiro e pro Mirassol, que tá ali em quarto lugar. Difícil. É difícil, não, Ricardo? Muito difícil. Eu vejo, é o seguinte, Galvão, o Flamengo teve 2 jogos que foram fundamentais, que é o clássico com o Botafogo e a vitória do Palmeiras. Foram 6 pontos e a gente, quando falou aqui, tinha dúvidas. O jogo contra o Botafogo e o Flamengo ganhou jogando bem e ganhou jogando bem contra o Palmeiras. Me permita dizer que foram 9. Os 3 pontos em cima do Botafogo, Perfeito. Um clássico da tradição. Você veja que o Bahia faz uma campanha belíssima, muito melhor que a do Vitória, que está brigando, está na zona do rebaixamento. No clássico do Bavi deu vitória em cima do Bahia. Clássico é clássico. Exato. É outra coisa. Mas eu falo em 9 pontos, foram 3 em cima do Botafogo e 6 no jogo com o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse ontem, teria feito 6 pontos em cima. Não é isso, Lucha? Eu acho que
vai acontecer muita coisa, mas o Palmeiras tem uma vantagem. A vantagem sempre pode dar uma conquista de campeonato, você tem que trabalhar com ela. E acho que vai fazer a diferença do Flamengo e o Palmeiras, não está dentro dessa competição, está na outra competição, que é a Libertadores. Como é que você vai jogar um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e depois você vai jogar na Libertadores? Onde é que você vai optar para poder ter a revezamento que vai fazer? Então aí que vai decidir como é que eu vou fazer agora. O Flamengo vai jogar com o Racing. O Flamengo já tem jogo quarta-feira com o Racing, com obrigação de vencer e vencer bem, porque a decisão é lá no campo do Racing. E o Palmeiras olha, quem já jogou lá, sabe quem já foi fazer jogo lá, sabe? É um horror jogar lá. Então, o Palmeiras com a LDU. Então, acho que aí vai ser a decisão dos treinadores, da comissão técnica, de fazer uma avaliação, como é que eles vão traçar esse caminho, para poder saber onde é que nós podemos fazer um revezamento. Vai ter que ter um revezamento. São jogos decisivos, então vai ter que fazer um revezamento. Onde é que vai ter a condição de poder fazer esse revezamento? Mas ninguém em sã consciência conseguiria cravar, sentado aqui com 1 milhão de pessoas do lado de lá, dizer: fulano vai ser campeão. Eu duvido alguém falar isso. Não tem condição. Eu acho que vai ser um jogo de... Semana passada, vários aí falaram que o Palmeiras seria, né? Vai ser um trabalho, Galvão. Provocado, hein? Você gostou, né, Falcão? Eu acho que vai ser um trabalho de comissão técnica, de análise, bem feita, para você tomar a decisão, aquela que corre risco, mas você tomar uma decisão. Eu vejo, assim, olhando a competição, eu vejo o Flamengo podendo agir melhor contra o Racing no jogo em casa do que o Palmeiras com a LDU no jogo lá fora. Na altitude, né? Que lá tem altitude. Eu acho que aí... A LDU é um time de tradição, já vencedora de Libertadores. O Racing perdeu um jogador importante. De Quito não é fácil também, não. O Racing perdeu 2 jogadores importantes. Eu acho que se alguma tomada de decisão é com essa possibilidade de jogar em casa. Não é mole, não é fácil, não é jogo fácil. Mas é onde você pode correr, fazer alguma coisa. Só pegando o gancho do Marco Antônio aqui, que falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Não só do futebol, do jogão que foi o jogo do Flamengo e Palmeiras, foi um jogo que dá gol. O erro de arbitragem também, o erro de arbitragem também pertence a clássico. Isso é engraçado. Todos os clássicos têm erro de arbitragem. Não é de hoje, desde 1900 antigamente. Ultimamente anda demais, né? Anda demais, mas de 1900 antigamente. Você fala, o juiz roubou. E até engraçado porque a torcida crescida agora. Juiz ladrão, mas ninguém estava vendo o jogo, só era rádio. Não estava vendo o jogo, mas todo mundo falava juiz ladrão, que não sei o quê, você ficar ladrão, sem vergonha. Era assim que o futebol fazia torcedor. Então, eu acho assim, seleção brasileira, num clássico da importância que teve e o nível que teve de futebol, o Palmeiras e Flamengo. Só o Pedro seja um jogador para jogar na seleção brasileira hoje. Era o único convocar, dos que estavam jogando. Só também o tem Pedro. Estrangeiro de monte, né? Só o Pedro. Então, quer dizer, olha só, nós falamos de futebol, voltou, tá certo? Mas eu quero ver a nível da seleção, jogar um clássico da importância desse nível, jogo como foi, e aí você... E aí quando você vê, Bodão, ele fala, você tem 6 estrangeiros de um lado, 5 estrangeiros do outro, também, também mas faz uma todos os times, né? do mundo têm isso. Os grandes times da Europa, da Espanha. Claro, eu tô falando. Isso é normal no futebol. Claro, não, mas eu concordo com o que você falou. Mas eu não concordo no Brasil, não. Você ter 7 estrangeiros, 8 em um time, eu não concordo, não. E aí a gente está pagando. A gente está saindo do sub-20. Os jogadores jovens, alguns de time grandes, estão sendo vendidos, ok. Porque estão jogando em time grande, Bodão. Bodão, a gente vai pagar lá na frente. O que a gente está fazendo com o futebol brasileiro, a gente vai pagar lá na frente. Posso falar uma coisa importante. Paulo Roberto Falcão, que jogou, foi o rei de Roma. O futebol campeonato italiano era o principal do mundo, mas era uma vaga para estrangeiro. Quando você foi, nos anos 80, mudaram para 2 vagas de estrangeiro. No ano seguinte, 81 e 82. Mudaram para 2 vagas de estrangeiro, eles ainda aturaram. Aí mudaram para 3 vagas de estrangeiro, sabe o que teve? Teve greve. Os jogadores italianos fizeram greve, porque vão querer acabar com o nosso futebol. Porque entendiam. Sabe o que acontece? A Itália, a grande Itália, tetracampeã do mundo, não esteve na Copa de 18 na Rússia, nem na Copa de 22 no Catar, e está se rasgando em pedaços para tentar ir para a Copa de 26 agora. Isso é o quê? Não tem lugar para o jogador italiano, ele sobe da divisão inferior. E algumas Copas que as posições são todas somadas por estrangeiro? E algumas Copas que foram, não passou da parte de classificação, né? Não passou da primeira fase. Não, que na época se dizia o seguinte, quando a grande bronca que tinha lá era que muitos estrangeiros fechariam a fronteira para os jogadores jovens que estavam subindo no futebol italiano. O palpite dessa história, que eu acho que o Luxemburgo tem toda a razão, que é administrar o elenco.
Palmeiras vai quinta-feira lá fora e tem o Cruzeiro no domingo. O Flamengo vai na quarta, joga em casa. O Flamengo vai na quarta e vai para Fortaleza. Mas então aí a gente pode pegar o Fortaleza brigando, desesperado. Tá, mas quem tem mais elenco para administrar isso que o Luxemburgo está falando? Eu acho que até o Flamengo tem mais do que o Palmeiras. Mauro, preciso fazer 2 times mistos aqui, um lá, um cá. Acho que para Libertadores vai ser misto nenhum. Acho que esses dois jogos, força total. O resultado desses 2 jogos acaba por fazer diferença na sequência do campeonato. Galvão, na Libertadores, outra complicação para os brasileiros. Tanto o Racing como a LDU não jogam mais nos seus países os campeonatos regionais. Já parou. Parou tudo, eles vão jogar só a Libertadores, as semifinais. Sabe eles vão estar só se preparando para Há um desespero argentino. Imagina a guerra que vai ser. Há um desespero argentino, porque desde 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 6 anos que só dá time brasileiro. 6 anos seguidos de Libertadores, isso nunca tinha acontecido. Então, vamos aqui pro Palmeiras e Flamengo, que foi o grande jogo. Você quer falar mais alguma coisa disso, sobre isso? Eu quero, assim, eu acho que assim, eu acho que a decisão está nesses 2 jogos. Os 2 jogos da Libertadores e os 2 jogos vão ter do Campeonato Brasileiro. Eu entraria com o máximo agora para eu levar vantagem no Brasileiro e na Libertadores, deixar o meu adversário complicado com os problemas que traz uma derrota e desclassificar a competição. Lembrar uma frase de Jorge Jesus, do Mister, que ele falou quando ele veio dirigir o Flamengo em 2019, ele foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e não poupava ninguém. E aí perguntaram para ele, mas Mister, você não... Ora, Paulo, os caras ganham é para jogar futebol. São 4 jogos decisivos. Quem fica perder aí, vai perder. Ele jogava, o Flamengo jogava e descansava. Jogava e descansava. E Falcão, Galvão, e tem uma coisa, gente. Alguns jogadores estavam nas suas seleções, mas a maioria estava descansando. Teve a data FIFA. Os caras não treinaram, os caras só treinaram. Os caras não jogaram e não viajaram. Não tem desculpa, concordo com o Vanderlei. Vai com a força máxima. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver primeiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Os gols de Vasco da Gama e Fluminense, que terminou agora há pouco. Pra nós aí. Roda aí pra nós. Vai, daí. Os personagens tá aí. Isso a gente não precisava ler. Arrascaeta pra cá, o Gomes, o capitão, joga bem na defesa do ataque, Vitor Roque, goleador e rápido. O Pedro, pra mim foi o melhor jogador em campo. Quem concorda, levanta a mão. O Pedro, pra mim, foi o melhor jogador em campo. Foi muito bem. Foi muito bem. Não há dúvida. Divide com o Arrascaeta, eu acho, os 2. Ele mostrou ao Pontelotti o seguinte: eu sei que você não gosta de jogar com o centroavante, mas se quiser um no banco para resolver de vez em quando, eu tô lá. É ou não é, Falcão? Foi o melhor jogo que ele fez depois da cirurgia. Disparado. Ele fez de tudo. Ele faz o primeiro gol, ele recebe o pênalti do segundo, ele enfia a bola para o Arrascaeta, do mesmo jeito que o Arrascaeta enfiou para ele fazer o primeiro, ele enfiou a bola para o Arrascaeta, ele veio buscar, ele brigou, ele driblou. Foi uma partida impressionante, uma das melhores que eu vi o Pedro jogar. O que nós temos na sequência agora? Vamos lá. Então agora vamos rodar os lances, por favor. Aí vamos embora lá. Isso aí é o primeiro gol. O giro dele, do Pedro para o Arrascaeta. Ó, isso é difícil você ver o centroavante fazer, gente. Do jeito que ele vem buscar, como ele toca para o Arrascaeta, então o Arrascaeta dá um tapa nela e vai, pode deixar que eu dou um tapa. Depois o Arrascaeta. Aí o gol de empate, o Flamengo fez bobagem, porque tinha se machucado o zagueiro. Bela cabeçada. E demorou para colocar. O outro zagueiro não entrou, se enrolaram por ali, porque o médico não levantou o braço, mas foi uma linda cabeçada. Aí o pênalti, que tem uma discussão, porque eles pediram uma falta anterior, que depois eu vou querer saber de vocês, se tiver a imagem, porque aí acho que não há dúvida, né? Alguma dúvida? Alguém do pênalti aí? Não, pisão. Nenhum. Pisão, né? Esse cara é bom de bola. Nenhum brasileiro já é titular de seleção italiana, é capitão de seleção italiana, bate pênalti de seleção italiana. Se não joga bola, o Jorginho joga muito. E aí, a devolução do Arrascaeta com o Pedro, ele gira, faz a jogada, toca no Pedro, ele dá o mesmo tapa na bola, no meio dos 2 zagueiros, tentando puxar a camisa dele ali. E aí vem o gol final, o Rossi solta a bola. E no contra-ataque o time do Palmeiras, mas já tinha estourado até o tempo regulamentar, até os 7 minutos que o árbitro tinha dado.
Ele deu mais um minuto aqui para cobrar. Ele deu um minuto para fazer a saída, mas ficou de olho no relógio assim. Fez a saída, ele já Acabou, né? Galvão, já terminou. Fala, Luxemburgo. só dando um toquezinho, eu não critiquei, eu abordei o assunto lá no jogo do Bayern Munique, que o Flamengo perdeu em cima do que o Bayern tinha melhor, tentar sair jogando. Essa jogada que saiu o gol do Arrascaeta, do Arrascaeta... Dos dois, né? O Felipe Luiz, olha que uma derrota se melhora e se aperfeiçoou para frente. Ele fez o seguinte, o Palmeiras fez a mesmíssima coisa que o Bayern fez, adiantou a marcação e marcou na marcação mais alta. Tá certo? Ele não tentou sair jogando como tentou sair jogando contra o Bayern. Ele abriu um cara na direita, enfiou dois em cima dos dois zagueiros aqui e abriu a lateral do campo aqui. O goleiro faz esse passo direto, faz esse passo direto em cima aqui, olha só. Ele mata a jogada aqui, ó. Ele tinha que ter feito contra o Bayern, isso é que nós cobramos dele aí, ó. Ele bota aquilo ali, não tem que sair jogando. O que eu acho é que ele é um centroavante diferente. Você viu onde ele foi buscar a bola? Quase no meio campo. Ele jogou como meia amador. Mas isso foi treinado, tem certeza. Tanto é que ele mandava o cara abrir. Mandava o cara abrir aqui. Por quê? Enquanto o Bayern perdeu porque não fez isso. Tentava sair jogando, perdeu dois gols. Olha o goleiro, olha só como é que tá lá. 4 mano a mano. Essa bola bota pra alguém escora e já vai em seguida. Isso aí que foi treinado. Olha o goleiro, onde é que ele mete. O zagueirão Fux Agora, contribuiu. eu quero dizer o seguinte. Isso é possível ao Flamengo. O zagueirão contribuiu. Gente, escutem uma coisa aqui. É possível ao Flamengo, não é a primeira vez que o Flamengo faz gol assim, porque o Flamengo tem um goleiro que ele bate na bola e bota a bola onde ele quer. O passe dele é um Ele inicia o contra-ataque da área, ou com ela no pé, ou batendo com ela, que ele bate assim, ela baixa. É impressionante o que o Rossi faz. Tem dois goleiros que fazem isso no Brasil bem feito. Fala. O Everton e esse do Flamengo. O Everson do Atlético Mineiro também. O Everton do Atlético Mineiro também. Do Palmeiras também. Mas não, mas o Everton do Palmeiras. Do Palmeiras. Não é à toa. São muito bons. Não é à toa que estamos aqui discutindo Palmeiras, Flamengo, Flamengo e Palmeiras, e são os dois goleiros. Mas o Rossi é impressionante. Galvão, isso aí não arrebenta, sabe por quê? Quando você adianta essa marcação aqui e você bota mano a mano, jogador de habilidade, ele dá 2 toques e já bota todo na cara do gol. Então você mata a defesa e olha onde é que eles estão marcando, ali na intermediária, na linha do cara, na linha do grande círculo ali. Então qualquer tapa que você der ali, vai na cara do gol. Se você está falando, primeiro que o Fux não deveria ter deixado o Pedro girar, para começar ali. E o segundo que o Gustavo, o Palmeiras começou uma marcação quase que homem a homem. Mais na frente, homem a homem. Nessa virada, ele vê que o Gustavo tá em cima do Arrascaeta e não vê o Arrascaeta sair. O Arrascaeta estava sendo marcado pelo Gustavo de cima e ele saiu, o Gustavo não acompanhou. Olha o lance, olha o lance. Quer ver? Olha, ele estava em cima do Arrascaeta, o Arrascaeta entrou e foi na cara. Não, porque ele não alcançava mais, né? Não tinha mais jeito de alcançar. Nós trabalhamos juntos por mais de 15 anos. Eu aprendi com você, que você diz assim, não se pode deixar 2 contra 2. Você não pode deixar 2 zagueiros contra 2 atacantes. Tem uma sobra sempre. Fiz um jogo que o Corinthians meteu um treino Inter, uma coisa assim, com o Luxemburgo como comentarista. Fiquei falando. Ficou falando. O Corinthians vai fazer um gol já, porque o Inter está deixando 2 contra 2. Ou foi o Vasco, ou foi um dos dois. Não lembro. Não me lembro agora. Foi o primeiro na Amazon. Aqui, quando... Você lembra disso, né, Mauro? Sim, acho que foi Então vocês que sabem, grandes técnicos, um bom jogador que foi o Luxemburgo, bom jogador, e um gênio que foi o Falcão, que o Ricardo Rocha, se quiser falar, você era o zagueiro. 2 contra 2 não dá, velho. Não dá. E outra coisa, o Falcão tocou no assunto. O Fux ali, ele foi querer tentar roubar essa bola. Deixa eu te falar, Pedro é muito forte. Dominou a bola, certo. Não. Ele tentou antecipar. O Pedro, inteligentemente, ele sai na frente e ele, quando tenta, ele gira. Ele não podia girar. Aquela bola ele não podia girar. E a marcação ali era o Gustavo no Arrascaeta e o Fux no Pedro. Perfeito. Era homem a homem. Homem a homem. Sem sobra. Mas mesmo assim, o Pedro não podia girar. Não dá para girar. Ele tentou antecipar, não ia Ricardo, conseguir. ali é o seguinte, o que o Pedro, não o Arrascaeta, o Pedro faz? Ele usa o corpo, o teu corpo. Ele deixa o cara chegar, usa o teu corpo para fazer a base e gira em cima do teu corpo. Ali não tem marcação de você sair com o cara. Os 2 laterais têm que fechar e um zagueiro que vai sair, o outro deixa o atacante sair para receber e você sobra aqui. Não pode sair 2 aqui. Para não ficar os 2 contra 2. E os laterais estarem abertos aqui. Os laterais estão abertos. Sem marcar ninguém. Teoricamente, a questão do 2 contra 2 eu aprendi com eles, porque teoricamente,
Os atacantes, os meias e atacantes, têm mais habilidade que os zagueiros. Ponto 1. Ponto 2, que para mim é básico, fundamental. O zagueiro está correndo de costas. E o atacante está correndo de frente. E tem uma situação... É uma diferença muito grande, Ricardo. Muita. Tem uma situação também ali que foi a que aconteceu. A bola metida pelo goleiro cortou todas as marcações do Palmeiras. A bola metida foi direto no Pedro, mas e aí fiquei 2 com 2. O lateral não tinha como fechar o lateral. Mas o Pedro é muito inteligente. Quando o goleiro mete, o Pedro está na marcação e ele vem de encontro à bola. Mas aí... Ele vai buscar. O zagueiro ali, Falcão, deixa ele dominar. Deixa ele dominar. Deixa ele... Perfeito. Sai fora do Deixa Pedro. Ele dominar, sai fora. Recua. Deixa dominar e recua. Tira o corpo, sai fora. Claro. Ricardo, domina e você recua. Perfeito. Outra coisa que tem ali, não foi um chutão. Aquilo foi treinado. Bom passe. Não tem ninguém na frente, os caras abrem aqui, ele dá um passe para aqui. Os 4 estão aqui, 5 jogadores preparados para receber essa bola aqui. Ali, o cara não dá combate ali. Ele finge que vai e dá uma recuada aqui para metida de bola. Deixa o cara dominar. Se dominar, tô marcando aqui. É isso aí. Tem que fazer essa marcação. E aí ele tenta dominar, ele tenta antecipar. O Pedro, quando essa bola foi bem colocada, os laterais não conseguiram fazer essa cobertura. Não tem como, é muito rápido. Porque estavam ocupados. Não tem como. A bola veio direto. Olha, nós vamos começar com a sonora dos técnicos. Porque tem uma que... Por isso que eu falei da... Muito legal, muito tempo. Legal. Ele gosta da discussão, é legal. É legal, claro. É uma discussão daquilo que está acontecendo no jogo, que pô, muito legal. Isso aí, eu gostei pra caramba. Olha aqui. Vamos lá para as sonoras dos técnicos. Porque... Vamos começar com o Felipe Luiz. Porque eu disse aqui, até muito pouco tempo atrás, a Copa do Mundo... o futebol, o Campeonato Brasileiro, se decidia, quando tinha o mesmo número de pontos, por saldo de gols. Aquilo que você faz, aquilo que você toma, aquilo que você realiza durante o jogo. Deixa eu fazer uma pergunta antes de colocar a sonora do Felipe Luiz. Mas, por favor, respondendo a pergunta sem fazer maiores comentários. Mauro Naves, você acha que é mais correto número de vitórias ou saldo de gols? Eu gostava muito de saldo de gols. Saldo de gols. Ricardo Rocha. Eu gosto do saldo de gols. Saldo de gols. Paulo Roberto Falcão. O time que mais ganhou merece o campeonato. Número de vitórias. Está Confronto direto. Hã? Confronto direto. Quem dos dois no confronto direto? Agora você estava ouvindo o Felipe Luiz, não? Confronto direto. Em vários campeonatos é assim. Bruxa. Número de vitórias. Número de vitórias. Então, número de vitórias, 2. Pontos, 2. Confronto direto. Coloca o Felipe Luiz para falar. Hoje estamos empatados a pontos e talvez o único campeonato do mundo que é o confronto direto, né? Se você vence 2 vezes a equipe e está empatada a pontos, você não está na frente. Então, talvez isso mude. O que ele quis dizer, o Flamengo ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras. Ganhou em São Paulo e ganhou no Rio. Confronto direto. Para eu não falar bobagem, por favor, produção, procura aí, entre rapidamente nas internets, esse mundo rápido, Mauro, você é rapidinho, desse negócio aí. Copa do Mundo não é confronto direto? Por favor, vejam. Se você empatar, veja se algum lugar é confronto direto. Tem alguma razão? Então, Bodão, você foi o único a dizer confronto direto. Por que você acha que deva ser? Porque eu acho a regra mais lógica no confronto entre os dois. Eu ganhei 2 vezes de você. O Flamengo ganhou 2 vezes do Flamengo. Acho que isso define mais, que é o choque de um contra o outro. Não depende dos outros times, nada. É o confronto dos dois. Aqui assim na Espanha, assim na Inglaterra. Isso que eu estou perguntando. Aonde é assim? Por favor, produção. Aonde é o confronto direto que vale? Luxemburgo e... Olha aqui. Não precisa falar nada, eu estava certo. A Copa do Mundo é confronto direto. Pronto. Não precisa falar mais nada. Vocês iam falar de Espanha, iam falar de não sei o quê. Na fase de grupos é confronto direto, porque depois da fase de grupo não tem mais confronto. Claro. Se empatar vai pro pênalti. Claro. Então, se a Copa do Mundo é o confronto direto, alguma razão há de ter para ser o confronto direto. Mas o Luxemburgo, o Falcão acham que é o número de vitórias e o Ricardo e Mauro Naves acham que é o saldo de gols. Eu vou pelo confronto direto também junto com você, Bodão. Não. O Flamengo está contra o Palmeiras. Não.
É porque me veio à cabeça isso. Na Copa do Mundo é confronto direto. Então, se a Copa do Mundo é o máximo que nós temos, e se for buscar a Champions League, vê para mim, por favor, se na fase de grupos também não é confronto direto. E vai ver na Eurocopa, se na fase de grupos também não é confronto direto. É uma coisa para pensar para o futuro, né? É uma coisa para pensar para os próximos campeonatos, né? Não, lógico. Agora... Tem muita coisa para ser vista. Claro. Tem muita coisa para ser vista, faz tempo. Um campeonato de 38 jogos, tá certo? Você é o que decide não só com o confronto direto, decide dentro da competição. Eu acho que o confronto direto, ele, para mim, deixa de existir. Porque eu posso perder o campeonato jogando quando tá o último colocado. Eu posso perder o campeonato. Eu posso perder o campeonato jogando contra o último colocado. Não, Luxemburgo, você não entendeu. Me desculpe. Sim. Não, você não entendeu. É confronto direto se 2 times chegarem com o mesmo número de pontos em primeiro. É isso. Não tem nada a ver com o último, não. É confronto direto se 2 times chegarem. Por exemplo, se 2 times chegarem. A mesma pontuação dos dois. Peraí, se o Bahia. Entendi, já entendi. Se o Bahia ganhar amanhã. Quando é que o Bahia joga? Amanhã não, já foi. Quarta-feira. O Bahia está 3 pontos atrás do Botafogo. Com um jogo a menos, é por isso que eu quero falar. Se nesse jogo a menos o Bahia fizer os 3 pontos e se igualar ao Botafogo, aí sim seria o caso do confronto direto. E não quem tem maior time de vitória. Hoje ele está igual ao Botafogo, então vale isso. Exemplo que eu estou dando, entendeu, Luxemburgo? Quando tem o mesmo número de pontos. Por isso que na Copa é assim. Uma seleção somou 3 pontos, outra seleção somou 3 pontos. Quem é que ganhou na parada aqui? Agora, se empatar, não sei como é que é. Se empatar, não se empatar, não sei. Acho que vai para sorteio. Mas, Galvão, são só 4 normalmente num grupo. É muito diferente de um grupo de 20. Muito diferente. Mas você não votou, no número de vitória? Não. Você votou no saldo de gol? Sim, por quê? Porque antes de decidir isso na Copa, entra quem fez mais gols. Não é que os 2 terminaram com 6, é que esta história aí de confronto na Copa é depois de ver os outros critérios. Por favor, depois ou antes, por favor. Quem fez mais gols entra na frente. Quem fez mais gols. É que na Copa acontece muito de dar tudo porque igual. São 3 jogos. É muito pouco. Aqui nós estamos 12 grandes clubes, cara. É muito pouco. Não, mas o que eu quis dizer, Luxemburgo, é porque é o confronto eu entendi. Dos dois times que estão jogos ali. com 12 grandes clubes que fazem uma diferença. Na Copa do Mundo agora, esse ano, na Copa do Mundo de clubes, não teve essa história de confronto. Entrou até... Tá bom, né, galera? Chega, né? 27 minutos e 30 segundos. Eu deixei o vídeo rolar aqui do programa Galvão e Amigos, falando de Campeonato Brasileiro, da campanha do Flamengo, que está igual, né, à campanha do Palmeiras. Os dois têm 61 pontos, com 28 jogos. Os dois têm um jogo a menos do que alguns adversários, né, como o Cruzeiro, por exemplo. E é isso, cara. Que vença o Mengão, fim de semana, né? O Flamengo vai enfrentar o Fortaleza. Já o Palmeiras vai receber o time do Cruzeiro na casa deles, né? E o Flamengo viaja até Fortaleza. Só que antes temos Libertadores da América, ingressos esgotados. A torcida do Flamengo é diferenciada, é incomparável. Esgotou todos os ingressos. Maracanã deve receber mais de 70 mil pessoas mais uma vez. Quarta-feira agora, né? Jogo às 9h30 da noite. O Flamengo tem que fazer um bom jogo com uma diferença com mais de 2 gols para garantir, galera, a classificação para a final da Libertadores da América. Certo? Tem que ir para a Argentina na semana que vem com uma vantagem de 2, de 3 gols para ir mais seguro, né, cara? E para poder enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão com mais tranquilidade também, né? É isso. Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar a gente, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Saudações. Fui! Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui um corte do Equipe F da ESPN Brasil com Plihal, Zé Elias, Pascoal e Zinho para falar da vitória do Mengão. Flamengo 3, Palmeiras 2. Será que eles vão chorar também? Não sei, cara. Vou ver o vídeo aqui agora, juntinho com vocês. Espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Mais tarde eu vou trazer aqui no canal o corte do programa Galvão e Amigos, tá? Lá da Band. Então deixa o sininho ativado para você receber a notificação. Vamos ver o que eles vão falar também da vitória do Mengão
depois, mais tarde, tá bom, galera? Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. É bom! Tetra! Ontem no Maracanã tivemos a vitória do talento sobre o jogo coletivo. Muito boa noite, ótima semana para você. Muito boa noite, Plihal. Um abraço forte em você, Zé Elia, meu parceiro. Pascoal, estava de olho em você ontem. Obrigado. Hein? Espetacular como sempre. Fã de esporte, vamos juntos. Nossa semana começando, verdadeiramente começando aqui com a equipe titular, né? E o malvadão do Ibope tá de novo, tá aí. Vamos com tudo. Olha, dentro daquilo que a gente brinca aí no programa, brinca falando sério, ontem foi a vitória do incomparável contra o confiável. E ficou muito provado isso no jogo. Daquilo que a gente fala. O Pascoal fala que o Flamengo é incomparável e eu falo que o Palmeiras... Ah, agora você dá razão pro Pascoal? Palmeiras é confiável, né? Então, assim, me mostrou o jogo que o melhor time, que tem peças que individualmente resolvem o jogo, vamos tirar a polêmica da arbitragem. Isso a gente vai conversar aqui no programa. Vamos dar a nossa opinião, né, Zé Elias? Né, Pascoal? Plihal? A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero olhar para o campo, para a bola. O que eu vi no jogo, o Palmeiras superior ao Flamengo. O Palmeiras conseguiu, principalmente no primeiro tempo, anular a qualidade individual em alguns momentos. E o primeiro tempo terminou como 3-1 para o Flamengo, né? Mas quando o Pedro e a Arrascaeta, que são diferentes, o Flamengo tem esses jogadores diferentes, consegue se livrar ou consegue, numa jogada, um achar o outro, aí esse talento, esse individual aparece e fez o Flamengo sair com a vantagem, ganhar o jogo. Mas eu vi um Palmeiras mais organizado, um Palmeiras que se impôs dentro do Maracanã. A estatística, os números mostram isso. Finalização, posse de bola, ações na área do rival, enfim. A estatística está aí para mostrar isso. Mas, tirando a estatística, olhando o jogo, achei no primeiro tempo o Palmeiras conseguindo, na saída de bola do Flamengo, impedir o Flamengo de criar. Teve dificuldades. E aí veio polêmicas no jogo que influenciaram, mas o jogador que não pode ficar no banco, o Pedro não pode ficar no banco. Muito obrigado. O Pedro decide. Muito obrigado. O Pedro decide. E tem o Arrascaeta, que é o melhor jogador do campeonato. Longe. E artilheiro do campeonato. Então esses caras definiram o jogo. Zé Elias, bom esse time do Palmeiras, hein? Mesmo perdendo o jogo, o time bom, o osso duro de roer. Mas ontem falhou muito mais do que de costume. Nos 3 gols, é claro que o jogo de futebol é feito de erros, mas o Palmeiras deu uma exagerada nos erros e, diante de um time que tem Arrascaeta e Pedro, isso é absolutamente mortal. Zé, boa noite. É isso que eu iria falar, ninguém erra sozinho. Se o Palmeiras errou, é porque do outro lado tinha um time muito bom com a categoria do Arrascaeta e do Pedro. Boa noite, Plirra, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Ontem eu acho que foi uma final de campeonato, vamos dizer assim, né? Uma prévia da final que, no meu entendimento, será na Libertadores. Só com um jogo apenas, então você tem um outro regulamento, uma outra forma de ser, aí você já leva esse jogo para lá. Não, vai ser sensacional. Eu acredito que vai dar Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Eu acho que ontem é um jogo muito equilibrado, você não pode errar, tanto de um lado como para o outro. Se o Flamengo errasse, assim, eu concordo com o Zinho, né? O Palmeiras pressionou, não deixou sair jogando, mas o Flamengo soube se defender. O Flamengo soube se organizar defensivamente. Aí entra o trabalho do Jorginho, principalmente. Do Jorginho. Jorginho é impressionante como ele consegue arrumar esse sistema tático do Flamengo em termos de posicionamento. Eu acho que o Flamengo sentiu muito a questão da saída de bola, porque o Palmeiras sufocou ali. E eu acho que 2 jogadores não entraram no jogo no primeiro tempo. Samuel Lino e Luiz Araújo. Eles ficaram de fora, eles não entraram. O quê?
Não, Samuel Lino eu concordo. Agora, o Luiz Araújo jogou muito, cara. Ajudou muito o time na marcação, com muita raça. Gostei dele ontem. No jogo. Né, os dois que seriam a via de escape, né? Aí nós estamos vendo o pênalti, para mim foi pênalti, mas depois nós vamos discutir isso. Né, a via de escape, e aí a genialidade, ó, o Rossi, a ingenuidade do Fux, e aí é mortal. Errar contra o Flamengo é mortal, especialmente quando você tem esses dois jogadores aí que são geniais, né? Então, voltando à análise do jogo, né? O Lino e o Luiz Araújo participam mais do jogo, né, vamos dizer assim. Eu acho que o Flamengo joga mais. E aí o Palmeiras teve o seu mérito. No primeiro tempo, realmente, eu acho que o Palmeiras foi bem superior ao Flamengo no quesito de controle do jogo. Aí tem a questão do troca zagueiro, não troca zagueiro, o médico não deu o sinal, aquela indecisão toda ali que gerou ali, mas mesmo assim o Flamengo poderia ter se organizado um pouquinho melhor. Aí outra questão da arbitragem que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Mas você não pode errar de um lado para o outro. O Palmeiras, para mim, é o time mais chato de se jogar, no bom sentido. É um time que vai te dificultar 90 minutos. 90 minutos eles vão correr, vão tentar, vão lutar. E o Flamengo é isso. O Flamengo, quando não está bem taticamente ou tem dificuldade, você tem a genialidade e a qualidade desses jogadores, né? E aí mostra o que o Pedro entendeu, o recado que foi dado a ele algum tempo atrás pelo Felipe. Marcando, roubou essa bola, saiu para receber a jogada, foi lá, finalizou e foi comemorar. Eu acho que era isso que todos nós estávamos esperando um pouco do Pedro, porque nós nunca criticamos a condição técnica do Pedro. Nós sempre falávamos que o Pedro é o melhor jogador, ou o melhor centroavante do Brasil no Brasil. Mas faltavam algo a mais para se encaixar dentro do jogo que o Felipe Luiz enxerga. E foi o que nós vimos ontem. Oswaldo Pascoal, muito boa noite. A minha primeira pergunta para você, na verdade, é um presente para o Oswaldo Pascoal. Obrigado, eu agradeço. Bem embrulhadinho com o nome de Pedro. Foi do Pedro ontem a melhor atuação individual deste campeonato brasileiro? Do Pedro, sim. Boa noite, Plihal. Geral, não só do Pedro. Não, do Pedro foi a melhor atuação dele do campeonato, não tenho dúvida disso, né? Mas para mim, você sabe que olha a minha cara de surpresa, que o Pedro jogou bem, o Pedro fez gol, o Pedro arrebentou com o jogo, olha a minha cara de surpresa. Nenhuma surpresa. Todo dia eu falo aqui que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil, não tem igual o Pedro. Mas não é todo dia que ele joga isso, não. Mas é todo dia, se você der chance para ele jogar todo dia, ele vai jogar. Contra o Botafogo, ele jogou muito bem também, cara. Não é toda vez que ele corre que correu ontem, não. Mas é o jogo que manda, é o jogo que pede. Como é que você deixa um cara que te entrega 30 gols em meia temporada, como ele fez no ano passado, no banco de reservas? Mas imagina se ele fizesse esse jogo sempre, Pascoal. Ele ia fazer 60 gols. Mas é isso que eu espero dele. Que ele faça 60, que ele faça 70 gols por temporada. Porque ele tem muito potencial. Tem uns artistas que falam assim, o Pedro não sabe jogar fora do ar. Ele não sabe, eu que sei. O Pedro não sabe, não. Olha isso. Eu que sei. Aí não dá uma volta no zagueiro. Tá bom. Mas alguém fala que ele não sabe jogar fora da área? Um monte de gente fala isso. Um monte. E até de flamenguista lá na arquibancada do Maracanã. Eu só ouço as pessoas reclamarem que ele não corre. Corre pra caramba, se entrega o jogo inteiro, é um monstro de centroavante. Agora vocês entenderam como é o Pedro, não? Tô precisando traduzir alguma palavra. Vamos lá, vamos ser corretos e justos. Ontem ele fez isso. Ontem ele foi... Quando o jogo pedir, ele vai fazer, Não, Pascoal, em outros jogos que o jogo pediu... Não, em outros jogos que o jogo pediu, ele não conseguiu fazer. Ontem é uma questão assim... Ontem chama-se Palmeiras. Eu concordo... E final de jogo. Eu concordo com vocês na análise do jogo. Para mim, o Palmeiras jogou mais que o Flamengo. Não foi... No cômputo geral, o Palmeiras foi melhor do que o Flamengo. Ponto. Quando os dois times, taticamente, são muito bem preparados, são muito bem distribuídos, o que é que vai definir o jogo? O individual. O individual, na marcação, o Palmeiras teve os sérios problemas. Seríssimos problemas. Bruno Fux não entregou o que o treinador esperava dele. O que o treinador esperava dele? A bola longa, a saída em velocidade, que ele tem bom passe de bola longa. Dificuldade na velocidade, ele tem muita dificuldade na recomposição e ficou muito claro ontem.
O Aníbal, é o seguinte... Era jogo pro Murilo, Pascoal? O Murilo disse que o Abel disse que ele estava cansado, que ele jogou 7 partidas seguidas. O Aníbal Moreno vai sair uma saída de bola, tem 2 caras perto dele, dá uma raquetada, tira a bola, e foi embaçar o jogo, né? Você elogiou bastante o Aníbal na quinta. Não, ele eu tô criticando porque errou. É o seguinte, deixa eu falar um negocinho pra você. Eu não sou treinador pra arrumar vestiário, eu sou analista de futebol. Quando o cara erra, eu falo que ele errou. Quem tem que arrumar vestiário é o treinador. Eu não fico aqui passando pano pra jogador, pra dizer que o cara não jogou, que é um coitado, ele é um escambau de Madureira. Não tem comigo isso. Errou, falhou. Errou! Como diz o Faustão, né? Ou não jogou bem, ponto. Quando joga bem, eu falo que jogou bem. Aí é outro problema. Esse é o aspecto do individual que interfere no coletivo. O individual, as falhas individuais interferiram no coletivo do Palmeiras. E não venham me dizer, ai, que saudade do Everton. O Everton jogando ou não fez nenhuma diferença. Porque já tem gente lá no Palmeiras dizendo que o Everton fez. O Everton fez. Puxa vida, o que vai fazer? O Everton, o Carlos Miguel não teve culpa nenhuma dos gols que sofreu. Perfeito? Agora, eu entendo o que o Abel quis fazer. Não tenho críticas ao Abel, muito pelo contrário. Acho que a análise dele do jogo foi uma análise depois bem sucedida, porque ele imaginou o Bruno Fux fazendo a saída de bola. E o Bruno Fux não entregou o que ele esperava. É só isso. Um dia ele não estava bem, não jogou bem. Assim como o Lino não jogou bem. Não é que ele não jogou bem o primeiro tempo, ele não jogou bem. Nada bem. Não jogou bem. Agora, existem algumas coisas da arbitragem que precisam ser introduzidas. Daqui a pouquinho a gente fala. Porque a arbitragem interferiu diretamente no jogo e no placar do jogo. Mas por enquanto vamos ficar na bola. Né? Na bola eu acho que o Felipe Luiz fez uma boa análise do jogo ontem. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, tudo que aconteceu. E tive a oportunidade de acompanhar as entrevistas coletivas. Acho que o Felipe Luiz analisou bem a partida. Só não gostei da parte final da entrevista dele. Depois a gente vai falar da negócio da arbitragem, né? Eu acho que... Tetra! Porque ele falou a verdade, né? Daí muita gente não gosta de ouvir verdades. O Palmeiras não pode reclamar de arbitragem. Foi isso que o Felipe Luiz falou. E tem muita gente que não gosta de ouvir verdades. Existem coisas que podem ser superadas. E o Abel enxergou bem o jogo também. Falou do acontecimento. 2 coisas pro Tetra, que é sempre aqui, verdade seja dita, um super defensor do Pedro. A exemplo do Oswaldo Pascoal. O Pedro corre sempre desse jeitozinho. Segunda pergunta. O Palmeiras não jogou muito, apesar de ter jogado bem, não foi muito faceirinho para enfrentar um time como o do Flamengo no Maracanã com mais de 70 mil pessoas? Então, eu acho que assim, nos últimos confrontos de Palmeiras e Flamengo, foi o jogo que eu vi o Palmeiras ser o protagonista do jogo, porque geralmente, na maioria dos confrontos, o Flamengo propõe o jogo. Até porque, tecnicamente, tem mais jogadores decisivos, geralmente o Flamengo fica mais com a bola, geralmente o Flamengo joga mais no campo do Palmeiras, né? Palmeiras mais recuando, baixando as linhas, compactando, e o Palmeiras saindo para uma transição ofensiva, para um contra-ataque. E eu posso estar equivocado, mas dos últimos confrontos, acho que esse foi o que eu posso falar, que o Palmeiras ele tomou mais conta do jogo mesmo no Maracanã, e me surpreendeu. Porque eu achava que o Flamengo seria aquele time que ia encurralar, ia, né, jogar muito o Palmeiras para trás, e o Palmeiras ia explorar muito contra-ataque. Se você for ver a posse de bola, a maior é do Palmeiras no jogo, que é uma surpresa para mim, porque a armação tática dos 2 treinadores me dizia que o Flamengo teria mais a bola, que o Flamengo buscaria mais o gol. 20 finalizações contra 8. Eu acho que é uma diferença enorme para esse duelo que é tão parelho para mim. É muito equilibrado. Volto a dizer, o Flamengo tem o melhor elenco, mas não é incomparável ao Palmeiras. Eles se equiparam pela qualidade. Vai lamber sabão. Os caras estão falando aqui de posse de bola do Palmeiras. 3% a mais só, cara. Do jeito que eles falam aqui, parece que foi 70-30. E organização tática dos treinadores. E o jogo me mostrou isso.
né? E os números estão me dizendo isso. Esses times estão muito parelho. É difícil você dizer quem é o grande favorito. Vai depender da situação do jogo. O Flamengo, volto a dizer, o Pedro, ele não é velocista. O Pedro, ele não é o jogador de ficar voltando para marcar lá ali na linha do meio campo, volante. Não é a característica dele. Mas ele é o jogador que, intermediária ofensiva, vai tentar dar um bote, vai fazer uma sombra, porque a característica dele é a parte técnica, muito refinada. O Pedro não é centroavante brucutu que fica lá na frente parado esperando para fazer pivô. Não é. E eu nem acho ele, o fundamento principal dele seja o jogo aéreo. Pelo contrário. Ele até cabeceia, faz alguns gols de cabeça, mas o forte dele não é. Não é ficar disputando bola aérea com o zagueiro. Ele tem uma estatura boa, ele acaba disputando, mas não é o fundamento que ele leva grande vantagem. Agora, bota a bola no chão, o Arrascaeta encosta nele, os pontas procuram ele toda hora, os volantes procuram ele toda hora, porque ele sai na intermediária, recebe, consegue girar e encontrar o passe, porque ele tem técnica boa. É só ver o gol que o Luiz Araújo fez contra o Botafogo, gente. Aquele passe que ele deu ali é de um cara que sabe jogar, que tem qualidade técnica para resolver num espaço curto, com pressão de marcação, uma cavadinha para encontrar o companheiro. Você vê que o Luiz Araújo abaixou, ficou de joelho para ele botar o pé para ilustrar, porque o cara tem qualidade técnica. O Pedro, ele com sequência de jogos, teria chance de estar na seleção do Ancelotti. Infelizmente, por uma opção tática e uma divergência que houve lá atrás, ficou uma certa situação que o Felipe Luiz, em alguns jogos, e ele é o comandante, tem todo o direito, e eu acho que é um bom treinador, tem um futuro brilhante pela frente. Eu não critico o Felipe Luiz pelas escolhas dele, porque ele está no dia a dia, está observando. Só que eu acho que o Pedro pode ser feito com ele o que está sendo feito com a Arrascaeta. Chega com 60 minutos de jogo, 70. Ele tira o Arrascaeta e poupa alguns minutos do jogo para controlar a minutagem, para ter uma recuperação mais rápida no próximo jogo. Mas sempre é titular. O Pedro pode também fazer isso, porque o cara resolve. O cara é o artilheiro. Quando ele ficou fora de alguns jogos, o Flamengo teve dificuldade na parte final, botar a bola para dentro do gol. O Flamengo oscilou muito nesse sentido. E eu acho que é o seguinte, quando ele é preterido de alguns jogos, ou até para entrar ele é a última opção, não tem atleta que não baixa um pouco a confiança. Por mais que já está há muito tempo na bola, perde um pouco a confiança, sabe que o treinador não tem ele como a primeira opção. Então precisa de diálogo, precisa de conversa, precisa de estruturar, falar o porquê que está acontecendo. Eu só acho que é o seguinte, para você deixar o Pedro no banco, para ter o Plata improvisado de centroavante, para ter o Arrascaeta mais adiantado, que não é a característica, eu acho um desperdício. Mas eu acredito, cara, que daqui pra frente, depois do jogo do Botafogo, né, que o Pedro já foi bem, Felipe Luiz não vai mais cometer esse erro de improvisar alguém como centroavante Plata, ou até mesmo o Bruno Henrique, que não tá jogando nada. Esse erro foi superado. E daqui pra frente, o Felipe Luiz aprendeu que o Pedro é titular absoluto e que ele sabe jogar também junto com a Arrascaeta mais atrás, né? Tanto é que ele deu assistência ali no primeiro gol do nosso Mengão ontem. Né? Eu acho que assim, vai botar quem? O Bruno Henrique? Aí beleza, é mais atacante do que os outros para substituir o Pedro. Assim mesmo não é a característica do Pedro. Então não é que é defensor, eu estou olhando para o time do Flamengo, para o melhor para o Flamengo, na minha opinião, como comentarista, e eu acho que o Pedro, ele pode ser poupado em minutagem. Agora não ficar no banco e quando entrar aos 37 segundos do tempo. Quem vai correr? Quem vai conseguir? O jogo já está quase que definido, é muito complicado. Então, assim, eu acho que nessas escolhas o Felipe Luiz, para mim, não faz a escolha certa. Para mim.
Nesse sentido. Agora, respeito, porque o Flamengo tem um elenco muito bom e ele está observando, precisa de pressão, precisa de marcação. Legal, não é o Pedro. Pedro ficar dando pique para lá, para cá, não é a característica dele. Agora, dentro das características dele, ele corre. Dentro da característica dele, ele corre. Agora, esse negócio, não, Pedro não correu. Por quê? Porque ele não voltou lá atrás para marcar? Eu não analiso dessa forma. Ele é o centroavante do time. Ele tem que correr lá na frente, perto da área, para fazer os gols. Vamos ouvir agora Felipe Luiz falando justamente a respeito do seu centroavante. Encheu a bola. Felipe enchendo a bola do camisa 9, pode rodar. Um jogo muito completo da nossa equipe. Jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe, utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. Zé Elias, você por enquanto foi o único que não falou nada do Pedro ainda, por favor. Não falei nada, não. Eu sempre falo que a questão do Pedro, que a gente sempre discutiu aqui, era o entendimento do Felipe Luiz em pressionar o time adversário o tempo todo, fazer pressão, ser um time mais intenso e tal. E eu acho que o Pedro ontem mostrou esse tipo de situação em relação a bola, a pressionar, a roubar. Eu acho que ontem o Pedro foi diferente, tanto é que nós estamos falando aqui. E falei no destaque aquilo que ele fez. Ele rouba a bola do Aníbal Moreno, se apresenta para jogar e e finaliza o lance. Eu acho que era isso que eu tenho certeza que é isso que todos nós esperamos do Pedro em relação ao sistema tático da equipe do Flamengo, que é a cabeça do seu treinador. Seu treinador sempre falou isso. Eu quero um jogo intenso, eu quero um jogo rápido, eu quero um jogo que pega a bola próximo, já rouba a bola e já vai definir as jogadas e tal. E eu acho que isso o Pedro entendeu nesse aspecto, especialmente no jogo contra o Palmeiras. Aí entra o que o Zinho falou, que eu não tinha pensado, que é verdade, porque nós já tínhamos reparado em relação eu já tinha reparado em relação ao Arrascaeta e reparado muito, e sempre falei muito aquilo que o Jorge Jesus fazia quando era treinador do Flamengo e o Abel faz muito no Palmeiras. Quando ele tem o jogo definido, com 65 minutos de jogo, 70, ele começa a tirar os caras mais importantes para preservá-los para o próximo jogo. O Abel faz 5 anos que faz isso e faz com a maestria. E eu acho que o que o Zinho falou é uma coisa bem interessante que, se eu fosse o Felipe ou alguém ali do Flamengo que estivesse escutando, eu acho que eles já devem estar pensando nisso, pela apresentação do Pedro. Mas, eu volto a falar, para mim o Pedro sempre foi fantástico como centroavante. E sempre o defendi aqui como o maior e o melhor finalizador do futebol brasileiro. A única coisa é que dentro daquilo que eu entendo que o Felipe esperava dele, foi exatamente o que ele fez ontem. Participativo. Mas ele não volta. Ontem ele estava voltando. Ele voltou para marcar. Ele voltou para trás da linha do meio campo para ajudar na marcação do lado direito. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. O Felipe tem no dia a dia uma coisa que nós não temos. São os dados da fisiologia, é o comportamento do jogador, é a forma dele reagir a determinadas situações. E aí, dentro dessa compilação de fatores, o Felipe decide quem ele vai fazer diante daquilo que é o time adversário. O Felipe claramente mostra isso, que ele monta o time de acordo com o adversário. Só que o Pedro, nos últimos 2 jogos, vem sendo um dos principais jogadores, se não o cara do Flamengo. Tanto é que no último jogo ele falou, o campo fala, então o Pedro tá ali, mas assim, se o Pedro mantiver esse tipo de jogo, eu acho que ele facilmente ele é o titular do Flamengo, já para mim já é, sempre foi, mas facilmente ele vai ser o titular do Flamengo o tempo todo, porque é isso que o treinador espera dele. Claro, e se arrebentar na reta final do campeonato. A torcida do Flamengo é incomparável! Olha só, galera, que notícia boa! Torcida do Flamengo esgota ingressos para o jogo contra o Racing. Cara, nossa torcida é incomparável, né? A torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Racing nesta quarta-feira pela ida da semifinal da Libertadores. As equipes se enfrentam às 21h30 no Maracanã. As vendas foram abertas no dia 7 de outubro para o público geral. O valor mais barato era de R$ 350 e o mais caro R$ 2.000. Já o sócio torcedor pôde comprar bilhetes com valores entre
87 e R$ 1.037. O Flamengo bateu recorde de público no Maracanã recentemente. A partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro registrou o maior público de jogos entre clubes no novo Maracanã, reinaugurado em 2013 após as reformas para a Copa do Mundo de 2014. Foram 67.800 pagantes, 72.500 presentes, né? E uma renda de R$ 5.800.000 contra o Cruzeiro. A torcida rubro-negra chega empolgada depois da vitória sobre o Palmeiras no domingo pelo Brasileirão. 71.600 torcedores estiveram presentes no Maracanã. O jogo de volta contra o Racing será na semana que vem em Buenos Aires. Galera, recorde atrás de recorde. Agora, com esses ingressos esgotados aqui contra o Racing, o Flamengo pode bater outro recorde, cara. Será que vamos atingir 73 mil torcedores? É possível, não é? Então, é isso. Boa notícia. Vamos vencer mais uma. Cara, o Flamengo tem tudo para chegar nessa final de Libertadores, né? Vamos pegar quem se passarmos? Palmeiras ou LDU? Futebol prega peças, hein? Olha que poderemos ter aí uma surpresa nessa final de Libertadores. Eu não duvido não. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu? Fui!